Olá pessoal, comentando este livro aqui, A Escravidão Africana na América Latina e Caribe. No último vídeo, eu trouxe aí uma questão, página 197, quando ele dizia assim: as taxas de mortalidade astronômicas verificadas em algumas viagens de navios negreiros foram decorrentes de surtos de varíola, sarampo e outras doenças altamente contagiosas, que não tinham relação com a duração da travessia nem com as condições de alimentação, água, higiene e práticas sanitárias. Essa frase ele está se referindo a quando havia, assim, um índice muito alto de mortes no navio negreiro. A média é tipo 5, 10% morriam, né? 5% morria. Às vezes você tinha 30% morria. Quando tinha esse número bem alto, 30%, não é por causa de condições de alimentação, água, higiene, práticas sanitárias. Era por causa de alguns surtos de varíola que teve ali. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que condições de alimentação, água, higiene e práticas sanitárias eram menos relevantes. Ele não está dizendo isso. Até porque essas condições, elas poderiam até desencadear doenças lá dentro, tá? Então não é esse o ponto que ele está falando. Ele está falando que esses índices elevados estariam ligados a algum tipo de epidemia ali, tá? Então, só fazendo esse parênteses aí da último vídeo, né? Ele vai tá da questão das alforrias. Veja bem, página 210, como salientaram muitos estudiosos, os Estados Unidos e o Brasil começaram o século XIX, tá? Estamos ali em 1800, com uma população de 1 milhão de escravos cada um. Então, em 1800, está pau a pau Brasil e Estados Unidos com 1 milhão de escravos. O Brasil importou mais de 1 milhão de escravos no século XIX. Tá? E possuía uma população escrava residente de apenas 1,7 milhão em fins do ano de 1850. Porque se ele tinha 1 milhão e veio mais 1 milhão, é para ele ter pelo menos uns 2 milhões, né? Mas não, caiu, deu 1,7 milhão. Tá? Enquanto os Estados Unidos importaram algumas centenas de cativos, aqui está errado no português, né? Aqui é centenas de milhares, né? E terminaram com uma população residente de 4 milhões, às vésperas da Guerra da Secessão, que é 1860. Então, desses dados, o que você conclui? Pô, a taxa de reprodução dos Estados Unidos é bem maior que a do Brasil, né? Bem maior, porque do Brasil até diminuiu, né? Aí vem a frase aqui, ó. Quando somamos os escravos alforriados e seus descendentes, essa diferença diminui acentuadamente. Havia apenas 4,4 milhões de afro-americanos livres e escravos nos Estados Unidos na Guerra de Secessão. Tá? Então eram 4 milhões de escravos, 4,4 milhões de livres e escravos. Então só 400 mil livres. Tá? Ao passo que no Brasil, na época do primeiro censo, 1872, mais ou menos na mesma época, eles eram 5,8 milhões. Pau a pau, né? Então você tinha 1,7 milhões de escravos, mais 5,8 milhões. Então, isso sugere que ambas as sociedades viram suas populações africanas originais crescerem positivamente muito além dos números iniciais do tráfico, embora ainda assim a população afro-americana crescesse mais depressa nos Estados Unidos. Então, de fato, a taxa de reprodução dos Estados Unidos era maior. Entre os afro-americanos, tá? Você tem que computar os afro-americanos. Eles era maior. E aqui no Brasil era menor. Agora, mas aí tem vários fatores que complicam isso. Aqui, o grau de mestiçagem aqui no Brasil era muito maior do que nos Estados Unidos também. Tá? Mas, de qualquer maneira, a diferença
ela não é tão grande quanto sugere o primeiro número. Muitos afirmam que o tratamento dado aos escravos nos Estados Unidos diferiu no restante da América. Baseiam essa informação na comparação das estatísticas demográficas da população cativa estadunidense com as de todos os outros grupos escravos no novo continente. Entretanto, esse argumento contém falhas graves em vários aspectos. Para começar, em todas as partes da América, as taxas da natalidade e mortalidade dos cativos refletiram as de população de brancos e pessoas livres de cor, entre os quais os cativos viviam, e essas taxas diferiram entre as populações livres de vários países. O índice para os cativos da América Latina foram próximos dos encontrados para as populações livres em seus respectivos países, exatamente como ocorreu nos Estados Unidos. Portanto, a comparação não é entre grupos de cativos nas fronteiras políticas, e sim entre as populações de escravo e livre de cada país. Todos os indícios até o presente sugerem que, embora as taxas de mortalidade dos escravos brasileiros fossem mais elevadas que as dos cativos dos Estados Unidos, para os brancos das respectivas populações, essas taxas apresentam-se aproximadamente nas mesmas proporções. Esse fato, assim como conclusões semelhantes para a América Espanhola e o Caribe, indica que quando se discute a influência independente do tratamento dispensado aos cativos, é preciso examinar a sociedade como um todo. Então é isso, então. Muito obrigado, então.